A primeira vez que eu vi o monstro do Frankenstein, ele era assim. E esse foi o primeiro contato que a maior parte da minha geração teve. Um grandão verde, tímido e de bom coração que fazia parte da turma do Penadinho. Até então, o nome dele era Frank, e só. Mas aí você cresce, é inundado com conhecimento quase empírico sobre a história de um cientista louco que decidiu emendar vários corpos e trazer uma abominação à vida em seu covil no topo de uma colina, usando raios e químicos. Tudo preparado por um assistente corcunda que fazia os desejos do Dr. Frankenstein sem reclamar. Assim, o monstro nascia. Parafusos no pescoço, uma sutura enorme num crânio avantajado e a pele cadavérica esverdeada. Você descobre que teve um filme em 1900 e bolinha e suas diversas continuações e adaptações. E depois de um tempinho, descobre que tudo isso foi baseado em um livro mais antigo ainda. Para mim isso aconteceu subliminarmente e nunca tive o objetivo de ler clássicos da literatura mundial. Então meio que não estava nos meus planos parar para ler Frankenstein ou Prometeu Moderno nesse ano. Mas as estrelas pareciam ter se alinhado muito bem. Um dos meus diretores favoritos, Guillermo del Toro, vai lançar sua versão da história ainda esse ano pela Netflix. O boom dos lançamentos do mangaka Junji Ito no Brasil, que já fez sua adaptação da história. Eu reassisti Van Helsing do início dos anos 2000 com Hugh Jackman e Maggie Gyllenhaal dirigindo um filme sobre a noiva que vai sair no começo de 2026 com Christian Bale interpretando o monstro. Me pareceu natural começar a ler o livro. Enfim, Mary Shelley alugou um triplex na minha cabeça. Foram cerca de 6 capítulos narrados pelo monstro, quase ininterruptos, e essa é a melhor parte do livro, coisa que eu, particularmente, não vi sendo captada pela essência em nenhuma dessas inúmeras adaptações até hoje. Desculpa aí por começar a dar spoilers de um livro de mais de 200 anos, mas eu fiquei obcecado pelas reflexões do monstro, me fazendo entrar num hiperfoco totalmente dedicado ao livro. Tô até vendo Arquivo X, só pra chegar na 5ª temporada, até o episódio do Prometeu Pós-Moderno. Eu sei, parece loucura, mas como esse vídeo serve para colocar um ponto final nessa obsessão, também vai servir como reflexão compartilhada. Primeiro, o que é um monstro? No livro nós não sabemos especificamente de onde vem seu cérebro, o centro da consciência. Shelley fala superficialmente sobre os dias e noites que Victor passou em mausoléus e necrotérios observando a decomposição de corpos, o que nos faz associar que as partes dos corpos vinham de várias pessoas. Mas e a sua consciência? De onde ela vem? Victor criou uma nova alma? Ou ele reviveu a de seu antigo dono? Até onde a gente sabe, o monstro podia ser um bebê, ou um ancião no corpo remendado. O filme de 1931 deixa bem mastigado a origem de sua consciência, já que na adaptação o cérebro vem diretamente de um falecido assassino, roubado da universidade por esse assistente do Victor. Esse cérebro dá ao ser deformado um instinto cruel e monstruoso. Mas espera aí que eu não estou esculachando o filme. Eu gosto bastante da maior parte dele. É carregado de cenas que exibem o lado da descoberta da nova vida pelo monstro, coisa que está bem presente no livro, nesses capítulos que eu mencionei. E cenas como essa, o monstro tentando alcançar o sol e minutos depois sendo atacado pelo assistente do Dr. Fritz, plantando a semente da retribuição raivosa do monstro contra a humanidade. Mesmo assim, acredito que Shelley não queria ser tão reducionista. Ela era fascinada por avanços da filosofia natural, alquimia, química e filosofia, tanto quanto seu protagonista, citando vários alquimistas famosos da história da humanidade. O que faz que o terror não resida nas crueldades praticadas pelo monstro, mas sim no simples fato de ele existir, dele desafiar as lógicas do que é criar vida, e nas reflexões provocadas no leitor. Ela usa o título alternativo de Prometeu Moderno para dar a Victor claramente a alcunha de criador de vida, aquele que deu a partícula de ignição na civilização, segundo a mitologia grega. Embora a parcela moderna do título vem muito da parte do seu criador, ou seja, o Victor, ser uma pessoa que rejeita sua criação. Falando sobre essa outra parte interessante, que é quando o Victor odeia sua própria criação, é quando ele percebe o quão absurdo foi cruzar aquela linha e quer esquecer tudo o que fez. E uma parte curiosa do livro mora no mistério do que Victor viu, ou pelo menos o que ele experienciou ao cruzar essa linha. Sem querer entrar num lado muito esotérico, mas já entrando, o protagonista passa meses deitado depois de criar o seu monstro, esse tempo todo sofrendo de muita febre, cogitando se foi correto trazer aquela abominação à vida, ou fazendo algo que pelo menos até pouco tempo não era concebível ser feito pelas mãos de um humano. Talvez ele tenha visto algo enlouquecedor, coisa que ninguém suportaria lembrar, mas não dá pra fechar as cortinas, posso assim dizer. Seu pecado o persegue. Ao enxergar como funciona a lei da natureza, você deve algo em troca. O tema da troca equivalente, a alquimia e natureza existencial, são muito bem compartilhados entre a obra de Mary Shelley e meu mangá favorito, e anime também, Fullmetal Alchemist.
ambos deixando claro que não é possível ao ser humano criar vida nova, outra espécie no caso, muito menos ter acesso à imortalidade. Talvez nunca seja possível. Opa, eu vim aqui fazer um remendo no vídeo e perguntar se você já deixou o like aí embaixo. O like é muito importante para apoiar esse humilde canal. Se inscreve também para não perder mais desse conteúdo. E dá uma olhada na aba Shorts e nas minhas outras redes sociais. Tem conteúdo exclusivo em cada rede. Comenta aí embaixo sugestões de vídeo, o que é que você achou desse vídeo e manda para aquela galera que gosta de terror clássico. Como será que eram os pensamentos do monstro? Será que ele tem alma? Que tipo de ser viveria sem alma? Eu imagino um misto de intenções e instintos. Ele quer ser civilizado, mas não consegue, pela própria sociedade não suportar ver algo alienígena que se pareça tanto com eles. Isso gera uma enorme frustração. Coisa que mencionei antes podia ser a reação de uma criança ao ser rejeitada por seus amiguinhos, ou um idoso ao ser maltratado. As pessoas não estavam prontas para aceitá-lo, o que naturalmente traz bastante raiva. Raiva essa que o monstro aprendeu a demonstrar estudando o pior da humanidade, ouvindo histórias sobre suas guerras e holocaustos. E eventualmente, violência é o único jeito que ele aprende para liberar sua frustração. E no final, ele se vê condenado a viver escondido. Ele é o elo entre o outro lado e o nosso lado, mas é um elo abandonado pelo seu próprio criador. E essa é a parte que mais me pega nessa história. Quando ele encontra Victor, tal qual o primeiro humano pediu a Deus, ele pede uma coisa simples. Ele quer uma companhia, pede uma noiva para a eternidade, que lhe é eventualmente negada, gerando mais raiva. E com o abandono e quebra da promessa do pai, seu criador, veio sua ira final. O monstro decide causar a desgraça de seu criador, a vontade de matar aquele que o abandonou, justificado pela ausência de uma figura paterna, ou guia. E após isso, sozinho em seu mundo, ele decide que também chegou sua hora. Fechando o livro com uma perspectiva interessante de que, ao tentar vencer a morte e os mistérios da vida, o doutor só trouxe terror e morte àqueles que ama e àquele que ele criou. Frankenstein faz muitas reflexões sobre vida, justiça, existência, morte, deveres e Deus. É a obra de horror existencialista definitiva. Não me surpreende se daqui a mais de 100 anos o monstro ainda esteja por aí provocando o ser humano a cogitar. E se cruzássemos essa linha proibida? Teríamos um gostinho do que é ser Deus? Ou sofreríamos a desgraça da natureza? Causar nossa própria destruição não é um pensamento novo, mas deve sempre voltar a... É essencialmente um aviso sobre a ambição e de que existem linhas que não devem ser cruzadas.